Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Rodrigo e hoje, rapaziada, eu gostaria de comentar um assunto com vocês que está em voga, nas redes sociais, que é justamente a questão da suspensão dos perfis das redes sociais do Pablo Marçal. Eu fiquei um tempo fora das redes sociais porque eu tô tendo algumas questões, de trabalho, eu tô tendo que pagar o financiamento da minha casa, entrei em outro financiamento, então minha vida tá meio corrida. Mas esse projeto de redes sociais aqui era uma coisa que eu queria continuar. Mas, deixando de lado a minha vida pessoal, eu queria comentar essa questão porque eu tô vendo muita desinformação, por assim dizer, na internet. E eu acessei os processos que envolvem justamente essa questão que suspendeu as redes sociais do Pablo Marçal. E eu estava vendo esse vídeo aqui do Ancapsu e também algumas notícias e também vários outros produtores de conteúdo que não estão passando as informações da forma correta, Dá a entender por parte destes produtores de conteúdo que a ação é completamente despropositada, que o Pablo Marçal está sendo perseguido e que está havendo censura e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Mas, de fato, rapaziada, existe uma desproporcionalidade com relação ao Pablo Marçal com os outros candidatos. Então, vamos pontuar uma coisa. Eu não quero que o Nunes seja eleito e eu também não quero que o Boulos seja eleito. Então, eu iria votar no Pablo Marçal, E se ele continuar com a candidatura dele vigente, eu vou votar nele. E se ele não tiver candidatura, eu vou votar na Marina do Novo, porque eu moro aqui na cidade de São Paulo, eu vou participar dessas eleições. Mas a decisão, porque está sendo comentado na internet, de que está sendo uma perseguição, ela não está tão errada assim, como esses influenciadores digitais estão dizendo, Então, basicamente, essa decisão liminar aqui que eu consegui acessar pelo portal 360, Poder 360, ela decorre justamente deste primeiro processo que o PSB, que é o partido da Tabata Amaral, ela fez uma representação ao Ministério Público e o Ministério Público entrou com a ação de investigação judicial eleitoral. E essa decisão está em outro processo, mas se refere ao mesmo caso. Eles entraram com uma outra ação porque eles cometeram alguns equívocos processuais, Então, nesta ação, o juiz, ao invés de dar liminar, ele falou o seguinte... O juiz, ele falou o seguinte nessa primeira ação que eles entraram, que foi aquela que gerou notícias há 3, 4 dias atrás, falando que, olha, o juiz, ele não suspendeu a candidatura do Pablo Marçal, Então, ele não suspendeu por conta de uma questão processual, Então ele falou, ó, intime o Ministério Público para que no prazo de 5 dias promova o aditamento da exordial para ampliar o polo passivo. Então, ao invés do Ministério Público insistir com essa ação, ele entrou com outra ação, com outro número, que gerou justamente a decisão liminar que suspendeu os perfis das redes sociais do Pablo Marçal. Eu não vou ficar lendo a notícia com vocês, mas basicamente o que eles estão dizendo é que está havendo abuso do poder econômico porque o Pablo Marçal está meio que financiando indiretamente produtores de conteúdo para que produzam cortes nas redes sociais, principalmente no TikTok e no Kawaii, para que ele se promova eleitoralmente, coisa que nenhum outro candidato está fazendo, não com tanta intensidade igual o Pablo Marçal, Se você entrar no TikTok ou no Kawaii ou até mesmo no Instagram, dependendo do que você curte e de como que o seu algoritmo está programado, você vai ver uma enxurrada de cortes do Pablo Marçal que são feitos justamente por perfis que não são os oficiais do Pablo Marçal, Então existe aqui uma resolução do TSE, que é justamente a resolução que está sendo aplicada para as eleições da candidatura dos prefeitos. E essa resolução, que justamente está vigente nessas eleições, ela fala de um jeito muito claro que a propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas: por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagem instantâneas, aplicações de internet, assemelhadas dentre as quais aplicativos, blá blá blá. Só que existem vedações com relação a essa
divulgação, essa realização de campanha nas redes sociais, né? E a vedação é justamente, está prevista a linha B, né? Então ela fala o seguinte, ó, a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos do artigo 34 dessa resolução. Então o que ele está dizendo é que você não pode impulsionar um anúncio no Facebook, no Instagram, né? Então quando você anuncia um produto ou serviço, você faz um impulsionamento, você paga para as redes sociais impulsionarem os seus conteúdos, são aquelas propagandas que você recebe conforme você vai mexendo na rede social. Você não pode fazer o impulsionamento nessas redes sociais de propaganda eleitoral, então isso é vedado e você não está vendo isso acontecer. E o 2, que é justamente a questão que está enquadrado o Pablo Marçal, eu vou mostrar para vocês por que ele está enquadrado nisso. A remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica, como a retribuição à pessoa do titular do canal ou perfil, paga pelos beneficiários da propaganda ou por terceiros. Então, o que está dizendo aqui é basicamente o seguinte: o candidato ele pode usar suas redes sociais, e isso todos os candidatos estão fazendo, para fazer a sua campanha eleitoral nas redes sociais. O que ele não pode fazer é impulsionar anúncio nessas redes sociais e também pagar influenciadores digitais, né, influenciadores sociais, para fazer a propaganda eleitoral em nome desse candidato, né? Então vou dar uma pausa aqui para mostrar uma coisa que é justamente a fundamentação desse juiz, que não é tão absurda quanto parece. Então aqui, rapaziada, eu encontrei um Discord do Pablo Marçal, e é justamente esse Discord que está sendo discutido neste processo, né, nesta ação de investigação eleitoral. E nesse Discord está muito claro aqui, ó, esse Discord ele fala o seguinte, falou, ó, competição, então aqui, ó, como ganhar dinheiro com cortes. Participando da competição, você pode ganhar as premiações. Premiações de quê? E através da monetização de suas redes sociais, na qual deverá ser o seu maior foco, pois pode virar uma renda passiva no decorrer do tempo. No canal Dicas, e esse Dicas aqui, temos dicas que serão úteis para vocês. Então, basicamente, ele criou um Discord aqui para estimular pessoas por intermédio de premiações pagas, justamente para os perfis que mais se destacarem na produção de cortes em favor do Pablo Marçal. E como está sendo, e como esta campanha que ele fez ainda está acontecendo durante a campanha eleitoral, então verifica-se de fato que, de forma indireta, né, ele está prometendo uma premiação aos produtores de conteúdo que fazem os cortes do Pablo Marçal, que tiverem mais visualizações. E assim, rapaziada, essa competição de cortes do Marçal, ela é um negócio que meio que as pessoas já estavam sabendo que existia essa premiação. Inclusive encontrou, né, um vídeo dele nas redes sociais aqui no UOL, em que ele afirma categoricamente que ele pagava esses influenciadores digitais, né? Então vamos ver aqui esse recorte aqui. E tem mais de 1000 pegando pedaço por pedaço numa competição que eu pago muito dinheiro para quem consegue ter muita visualização. Eu já contei. Então tá aí. Esse tipo de questão, né, que está indo contra essa resolução do TSE que eu mostrei para vocês, ela de fato configuraria, em tese, o abuso de poder econômico, porque a resolução fala expressamente que você não pode usar impulsionamento das redes sociais para você fazer campanha política e nem pagar influenciadores sociais ou pessoas na internet para divulgar o conteúdo da sua campanha. O que você pode fazer é usar as suas redes sociais para fazer a sua campanha. E como essa campanha não encerrou durante a corrida eleitoral, então eu acredito que existe fundamento nessa questão que o Ministério Público Estadual, o Ministério Público trouxe. Então, esse posicionamento por parte dos produtores de conteúdo nas redes sociais, dizendo que ele está sendo perseguido e esse tipo de coisa,
de fato, né, em uma campanha eleitoral você tem que fazer as coisas com as regras do jogo, senão isso daí vai acontecer com o candidato, né? Não tem nenhum candidato fazendo isso daí, não tem nenhum candidato pagando ou prometendo recompensa ou premiações para pessoas que façam cortes dos seus conteúdos nas redes sociais durante a campanha eleitoral, né? Então é uma questão muito complicada. Esse juiz, no meu ponto de vista, eu entendo que ele foi até leve com a decisão, né? Porque ele poderia ter suspendido a candidatura dele nessa corrida eleitoral. E aí só ficaria para nós a escolha da Marina, né? Porque senão ia ser o fim do mundo se o Ricardo Nunes ou o Boulos fosse eleito aqui na cidade de São Paulo, né? Mas é aquela coisa, é um processo que envolve uma carga política muito elevada, envolve a questão da própria legitimidade das eleições, que passa pela percepção do povo, no sentido de que as eleições aconteceram do jeito correto ou não. Então, pode ser que a decisão não acarrete no fim da corrida eleitoral pelo Pablo Marçal, mas que ele possa ser prejudicado, principalmente no tocante à questão das redes sociais, né? Mas se o juiz ele seguiu com a decisão de suspender as redes sociais dele, aí eu acho que está um pouco fora do contexto. O que o juiz poderia ter feito é decidir de forma liminar para que o Pablo Marçal interrompa imediatamente essas campanhas aqui que a gente viu que existem no Discord, para premiar os produtores de conteúdo que mais fizerem cortes, que mais tiverem visualizações dos conteúdos que ele produz. Agora, suspender as redes sociais pessoais do candidato, aí eu acho que existe também uma falta de razoabilidade, até porque na resolução do TSE que a gente viu, o candidato pode fazer a sua campanha com as suas próprias redes sociais, né? Então, basicamente eram essas as minhas opiniões. O Pablo Marçal não está 100% correto. Eu não entendo que ele está sendo perseguido de forma ilegítima, até porque ele decidiu se candidatar para a prefeitura e ele tem que arcar com as regras do jogo, né? Não que eu queira, friso, de novo, não quero nem o Nunes e nem o Boulos, mas o Nunes e o Boulos estão seguindo a regra do jogo e o Marçal, pelo menos até o presente momento, não está. Ele está com uma campanha de promessa de pagamento para a produção de corte dos seus conteúdos em campanha eleitoral. Então eram essas as minhas opiniões, gostaria de ver as suas aqui nos comentários. Grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.